Caríssimos, eu sou Gabriele Cristina de Souza Carvalho, aluna de Engenharia Civil do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, FUNEC, orientada pela professora doutora Cláudia Scotton Antônio Marques e pelo professor doutor João Carlos Gonçalves Lanzinha, na elaboração desta pesquisa intitulada como Estudo da Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em município de pequeno porte no Brasil e em Portugal. Para iniciarmos, é importante saber que a intensa urbanização decorrente do crescimento da população mundial tornou a indústria da construção civil responsável por grandes danos ambientais, dada a vasta geração de RCD e a ausência de uma correta gestão. Nos últimos anos, a taxa de crescimento populacional mundial sofreu alterações bruscas, chegando a um total de 1,2% de crescimento anual, onde o Brasil assume 0,80% deste valor e Portugal 0,19%. Por consequência, o desenvolvimento da urbanização tomou proporções extraordinárias a nível mundial, atingindo a 55% no Brasil e em toda a Europa este valor chega a 75%. Essas taxas são responsáveis pela geração excessiva de RCD, exigindo das entidades governamentais medidas de gestão que visem solucionar problemas ambientais e melhorar a economia atual. Sendo assim, essa questão tem se tornado de extrema relevância nas reuniões intergovernamentais. Em 2015, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, foi consolidado um documento intitulado como Transformando o Nosso Mundo Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Este documento contém 17 objetivos a fim de obter um mundo mais sustentável. Entre os 17 objetivos está o de número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que se baseia na preservação, no uso responsável dos recursos naturais e na adoção de medidas que visem preservá-los para as futuras gerações. A indústria da construção civil é considerada a que mais causa danos ao meio ambiente, devido ao alto índice de extração de recursos naturais e por gerar cerca de 35% dos resíduos para aterros em todo o mundo. Portugal é responsável por gerar cerca de 975 mil toneladas por ano e no Brasil a média de geração de RCD no último ano foi de aproximadamente 84 milhões de metros cúbicos. Os RCD são resíduos provenientes de obras de construção, reconstrução, ampliação, conservação e demolição de edifícios ou de derrocados, podendo também conter solo e terra do local de escavação e preparação da obra. Um fator de destaque na gestão dos RCD é a economia circular, que é um modelo de produção e consumo que envolve a partilha, reutilização, reparação e reciclagem de materiais e produtos existentes, prolongando assim o seu ciclo de vida. Apesar de ser uma estratégia promissora para a indústria da construção civil, estima-se que a economia global é de apenas 6% circular. Para a realização desse estudo, foi escolhido o município do interior de cada país, que são considerados como zonas turísticas, fator que ocasiona um alto nível de realização de construções, visando a acomodação dos turistas nas estações altas. Os municípios escolhidos foram Covilhã, que é uma cidade portuguesa com 51.800 habitantes, subdividida em 21 freguesias, e Santa Fé do Sul, São Paulo, uma cidade brasileira com 32.563 habitantes. O principal objetivo desse estudo é analisar o sistema atual de estratégia de gestão dos RCDs no Brasil e em Portugal, baseando-se no estudo aprofundado de um município de cada país, para que sirvam como espelho da atual realidade nacional, esclarecendo as falhas existentes e auxiliando no desenvolvimento de medidas a fim de sanar os problemas, para que seja possível que ambos os países tenham capacidade de se tornarem economicamente e ambientalmente mais sustentáveis. Ao investigar este assunto, esta pesquisa pode oferecer informações valiosas para permitir que países como Brasil e Portugal
tendo como referência um de seus municípios, obtém uma maior conscientização e melhores práticas de gestão dos RCDs. A metodologia de pesquisa foi dividida em duas partes: uma pesquisa bibliográfica nacional e internacional, com base em dados como nível de produção de RCD, condições de tratamento e gestão desses resíduos. A segunda parte foi um levantamento de campo para conhecer e analisar a gestão dos RCD nos municípios, através da aplicação de questionários a profissionais das áreas de construção civil, ambiente e empresas licenciadas para recolha e tratamento de RCD. Os municípios estudados demonstraram a forma como foram implementadas as estratégias de gestão dos RCD diante das normativas nacionais de cada país. O município de Santa Fé do Sul, também conhecido como Estância Turística de Santa Fé do Sul, está localizado no estado de São Paulo, que é considerado o estado mais industrializado do Brasil, produzindo cerca de 20 milhões de toneladas de RCD por ano. O Brasil possui uma taxa de reciclagem dos RCDs gerados em todo o território nacional de 20% anualmente. Para alcançar a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, tornam-se necessárias medidas que visem regulamentar o descarte dos RCDs. Desta forma, o Brasil passou a contar com uma legislação própria, como, por exemplo, a Resolução CONAMA de número 307 de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para o gerenciamento dos RCDs. Diante da legislação nacional estabelecida, o município criou uma legislação municipal, visando a execução de estratégias de gestão dos RCD e valorização da economia atual, como, por exemplo, o Projeto de Lei de número 91 de 2014, que estabelece procedimentos de segregação, armazenamento, transporte e disposição final dos RCDs e também estabelece responsabilidades aos geradores e, na omissão destes, a aplicação de penalidades. No Brasil, cerca de 72,44% dos municípios apresentam serviços de manejo dos RCDs e apenas 9,7% possuem alguma forma de processamento. O município de Santa Fé do Sul se encaixa na estatística, pois possui um aterro próprio para triagem, recuperação e reinserção dos RCDs na economia local. A Prefeitura Municipal é responsável pelo RCD gerados em obras públicas. Já as empresas privadas são responsáveis por contratar empresas para coletar e descartar os RCD. No município são coletados, em média, 800 contentores de 3 metros cúbicos por mês, o que equivale a 28.800 metros cúbicos por ano. Sendo assim reciclados 60% dos resíduos que chegam no aterro. Os RCDs que chegam no aterro passam primeiramente pela devida triagem, sendo separados por sua classe. Resíduos como blocos de concreto, cerâmicas, tijolos, restos de estacas e rochas passam pelos britadores que reduzem sua granulometria, transformando-as em partículas menores e homogêneas, tornando-os reutilizáveis. Covilhã, também conhecido como Cidade da Neve, é distrito de Castelo Branco e, de acordo com dados divulgados pela República Portuguesa em 2019, esta região produziu cerca de 78.880 toneladas por ano de resíduos sólidos, incluindo os RCD. Portugal recicla cerca de 5% dos RCDs produzidos em todo o território nacional. É de extrema importância ressaltar que em Portugal não existem leis ou decretos municipais, somente nacionais, que são válidos igualmente por todo o país, e também são adotadas medidas definidas pela União Europeia. No município de Covilhã, existe um regulamento municipal da urbanização e edificação, onde no artigo de número 77 refere-se ao tratamento dos RCDs. Em Portugal, o primeiro decreto que diz respeito à gestão de resíduos da construção civil foi o Decreto de Lei 488 de 1985,
onde o Código dos Contratos Públicos exige a elaboração de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, o PPG-RCD. Também é importante ressaltar que o município da Covilhã não dispõe de aterro próprio para recepção de RCD. No entanto, existem empresas privadas de outros concelhos responsáveis pela coleta e gestão desses resíduos, como é o caso da empresa estudada, a Biscarroça. Situada no Concelho do Fundão, a empresa é responsável pela coleta de 17 contentores de 6 metros cúbicos de RCDs por mês, o que equivale a 1.224 metros cúbicos por ano no Concelho da Covilhã, onde são reciclados cerca de 61 metros cúbicos por ano. Os RCDs reciclados são utilizados em sua grande maioria na própria empresa para a construção de novos aterros. Os resultados se justificam através da demonstração de 2 municípios em potencial urbanização como um retrato da atual situação da gestão dos RCDs em cada país. Diante dos dados apresentados neste estudo, é possível concluir inicialmente que nenhum dos municípios estudados podem ser considerados como cidades sustentáveis, sendo necessário buscar o melhor planejamento urbano e a implementação de estratégias de fiscalização e gestão dos RCDs, já que a atual gestão implementada nestes municípios possui falhas que impossibilitam a sua colocação dentro do objetivo de número 11 da Agenda 30. Com base nesse estudo, é possível definir que, mesmo diante da dificuldade em controlar a execução das estratégias de gestão em todo o território nacional, o Brasil é um país que produz grande quantidade de RCD, que é suprida pela considerável porcentagem de reutilização e reinserção desses resíduos de volta ao mercado de trabalho. Portugal possui métodos de controle de geração de RCD em todo o território nacional, porém apresenta um baixo índice de reciclagem desses resíduos. A melhoria na legislação e a conscientização pública de ambos os países podem preencher as lacunas atuais e dar uma contribuição adicional para a melhoria da gestão atual dos RCDs. Contudo, conclui-se que é de fundamental importância que as entidades governamentais tomem medidas mais rígidas a fim de melhorar a gestão de RCD e impulsionar a reciclagem dos mesmos, pois a capacidade das entidades governamentais em controlar a gestão dos RCDs em municípios reflete o resultado final da questão em âmbito nacional. Estas são as referências bibliográficas. Agradeço por assistirem a apresentação e me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida que tenha aparecido.